Oi, alunos. Acho que vocês já estão sabendo. Eu estou na colação de grau dos nossos alunos que estão ocorrendo essa primeira parte de forma virtual. E aí, assim que liberar, vai ser feita toda aquela parte celebrativa. Mas eu estou dentro dos homenageados de nome de turma dos alunos formandos em Química. Então, eu estou acompanhando a colação de grau deles. Começou agora às 19 horas. E a previsão é que acabe em torno das 20 horas, certo? E para a gente não ficar sem a nossa aula, então eu optei por deixar esse começo da nossa aula gravado e vou gravar em torno de 45 minutos de aula para que vocês assistam enquanto eu estou na nossa colação. E aí a gente volta depois, eu já dou o tempo de intervalo. E aí a gente volta depois, já para tocar direto até o final da nossa aula de hoje, para corrigir a lista de exercícios que vocês me entregaram, tirar as dúvidas e terminar com a nossa matéria de hoje, tá? Então, são algumas coisas que nós teremos aqui. Vai ser um pouquinho diferente do normal, mas acredito que não vai ter problemas. Então, a nossa aula de hoje vai falar sobre alguns termos que a gente usa bastante, que é a parte de ressonância, a fórmula de representação das nossas moléculas e as nossas forças intermoleculares. Acredito que esse quesito das forças intermoleculares vocês devem ter visto algo lá em Química Geral, tá? Mas vamos lá começar com a nossa matéria de hoje. Primeira parte que nós temos é a parte de ressonância, só que não consigo falar da nossa ressonância sem falar do que a gente viu semana passada, que é a nossa questão da nossa estrutura de Lewis, tá? Aonde a nossa estrutura de Lewis ele vai explicar a conectividade dos nossos átomos, tá? E eu vou colocar onde está cada elétron das nossas moléculas. Lembra que eu comentei com vocês que não tem uma estrutura única? Eu poderia formar diversas estruturas ali para formar a nossa estrutura de Lewis. Tanto que, vocês foram me enviando, na medida do possível, eu fui corrigindo já o de vocês e dando a melhora para vocês acertarem os exercícios. Mas vamos lá, vamos pegar algo que não é exclusivamente da química orgânica, mas ajuda a explicar muito bem essa nossa estrutura de ressonância, que é o nosso íon carbonato. Né? Carbonato, que é nada mais do que o nosso CO2, quando ele entra em contato com a água, ele tem a tendência a formar o nosso ácido carbônico, que se dissocia em carbonato. É também o carbonato que vai estar presente na água com gás, no refrigerante e tudo mais. Mas vamos lá, quando a gente pesa na estrutura do nosso carbonato, eu tenho lá o nosso carbono e 3 oxigênios. De tudo que nós vimos na semana passada, a gente já consegue prever que o carbono vai ficar no meio e os 3 oxigênios ficam em volta, tá? Então, fazendo o que a gente já fez nas nossas outras aulas. Então, eu tenho nosso carbono, cada carbono são 4 elétrons e eu tenho um único carbono. Então, eu tenho 4 elétrons ao todo. Os nossos oxigênios, cada oxigênio são 6 elétrons. E eu tenho aqui 3 oxigênios. Então, 3 vezes 6, 18. E 18 mais 4 dá os nossos 22 elétrons que nós temos aqui. E aí, esses 22 elétrons foram divididos para a formação das ligações. Então, foi feito primeiro as ligações do tipo simples. Então, carbono, vou colocar os oxigênios aqui também. Oxigênio, oxigênio e oxigênio. Lembra lá do básico, primeiro a gente coloca o par de elétrons que vai formar
a nossa ligação. Então, eu tenho aqui 6 elétrons que já foram e volta os demais. E aí a gente lembra que o oxigênio normalmente ele faz 2 ligações, mas ele sempre sobra 2 pares. Então, eu tinha 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, tá? Temos aqui 16, faltam 6 elétrons para a gente completar. Ninguém está com o octeto completo, porque os oxigênios estão fazendo só 3 ligações e o carbono também está formando 3 ligações. Aí essa dupla ligação que eu vou pôr, porque o carbono precisa de mais uma ligação, eu posso pôr em qualquer um dos oxigênios. Então vamos supor que eu vou colocar aqui. Então esse oxigênio de cima já está com seus 8 elétrons, então ele fica ok, e o nosso carbono também está ok. Quando a gente falou semana passada que o oxigênio formava 2 ligações e sobrava mais 2, é o mais comum de ocorrer. Mas o que pode acontecer também? De nosso oxigênio aqui, esqueci de 2 elétrons aqui desse, tá com 6 elétrons, para completar os outros 2, a gente coloca mais um par de elétrons aqui, tá? E aí a gente consegue ter os nossos 8 elétrons dos nossos oxigênios. Qual que é a grande questão? Como ele está tendo mais pares de elétrons do que tendo ligação, a gente coloca ele com uma carga negativa. E a gente repara que essa molécula que eu acabei de desenhar é a mesma dessa primeira aqui. Só que essa molécula aqui, onde eu coloquei a dupla para cima, essa dupla poderia ser em qualquer uma dos 3 oxigênios. Afinal de contas, os 3 oxigênios são similares. Mas e aí? Como a gente sabe em qual colocar? Na verdade, a gente não tem um certo. O que pode acontecer? O que a gente chama de nossas transferências de elétrons. Porque uma estrutura pode se converter na outra automaticamente. Então, por exemplo, aqui embaixo, o par de elétron extra desse oxigênio aqui da direita, ele pode vir e formar a dupla ligação. Só que lembrem que o carbono são sempre 4 ligações. Se eu formar essa ligação aqui, carbono com oxigênio, o carbono ficaria com 5. Então, para isso, a gente quebra a ligação da outra dupla e sobe aqui a ligação, deixando esse oxigênio para cima negativo, tá? E vou fazer isso com o outro de baixo também. Esse vem para cá, formando essa dupla, e essa dupla sobe. Então, eu consigo transferir esses elétrons de forma que os átomos fiquem todos estáveis, tá? Então, são as 3 estruturas que a gente pode ter e a gente viu que elas são convertidas entre si. Só que a gente tem alguns dados experimentais para a gente confirmar isso. O primeiro dado que a gente tem são os dados de raio-x dessa molécula, tá? O que os dados raio-x tem? Que todas as ligações, ela possuem o mesmo comprimento. O que isso quer dizer? Que todas essas ligações, carbonos e oxigênios, elas são iguais, tá? E a densidade de carga, ou seja, nenhum deles é mais negativo do que o outro oxigênio. Eles também são iguais. Então, analisando isso, a gente vê que, na verdade, essas 3 estruturas são iguais. A gente só está mudando a forma de desenhar. Então, qual que seria essa nossa teoria da nossa ressonância que nós temos? Sempre que uma molécula ou um íon puderem ser representados de 2 ou mais estruturas de Lewis, cuja única diferença é a posição
dos elétrons, teremos que nenhuma dessas estruturas são chamadas de estrutura de ressonância ou... na verdade, desculpa. Nenhuma dessas estruturas será a representação correta da molécula, tá? A molécula será representada por um híbrido de ressonância. Então, por exemplo, nenhuma dessas 3 moléculas que a gente chama aqui contribuintes de ressonância ou estruturas de ressonância é a correta, mas na verdade é uma mistura dessas 3 estruturas. Então, se a gente fosse colocar aqui a estrutura do carbonato, na verdade, a gente tem a estrutura do carbono aqui no meio, né? Ligado de forma simples com os 3 oxigênios. E como nenhuma delas eu tenho efetivamente a ligação dupla, a gente pode dizer que, na verdade, ela é uma ligação mista entre dupla e simples. Como a gente consegue comprovar isso? Comprimento de uma ligação. Conforme mais ligações eu tenho entre 2 átomos, mais próximo esses átomos vão ficar. Então, por exemplo, uma ligação simples, carbono, oxigênio, eu vou ter um comprimento de ligação de 1,43 Armstrongs é a unidade que nós temos. Já uma ligação do tipo dupla, esse valor ele cai para 1,20, porque os átomos eles se aproximam mais conforme eu tenho maior quantidade de ligações. E a ligação medida entre nosso carbonato é 1,28. Então, ela não é uma ligação dupla, tá? Isso para as 3 ligações. E não é uma ligação simples. Ela é uma mistura entre todos. Então, isso seria a nossa questão, a nossa ressonância de forma geral. Quando eu tenho mais de uma estrutura de Lewis, onde eu tenho ligações duplas diferentes, e essas ligações, elas de preferência podem ser convertidas entre si, e quando a gente vai medir, a gente vê que essas ligações não são nem duplas, nem simples, tá? O que a gente costuma falar aqui, tá? Essas estruturas de ressonância, como a gente desenhou no carbonato lá, as 3 primeiras, elas só existem no papel, então a gente desenha ela, que na realidade então, a gente tem um mix das 3 estruturas, por exemplo. E toda vez que a gente vai passar de uma estrutura para outra, a gente coloca essa setinha dupla, tá? E a molécula real é um híbrido de todas essas estruturas, tá? A gente acaba usando uma ou outra estrutura de ressonância como a estrutura daquela molécula, mas a gente tem que saber que, na verdade, são várias moléculas ali que vão contribuir, tá? Vamos pegar aqui um exemplo já na área de orgânica. Então, eu tenho, por exemplo, aqui um carbono positivo, é raro de acontecer, mas a gente olha que quando que um carbono está positivo, para ser um carbono positivo, que é o que a gente chama de carbocátions, ele tem que ter apenas 3 ligações. Mas se vocês lembrarem da semana passada, eu frisei que o carbono precisa das 4, por isso ele fica com essa carga positiva, mas é bem difícil acontecer. E a gente consegue ver as 3 ligações aqui, ó, carbono-carbono, outro carbono e o carbono-hidrogênio que nós temos aqui. O que pode acontecer? A dupla ligação desse carbono passar para cá. Então, a carga muda para o outro lado, porque esse carbono agora tem as 3 ligações. Então, carbono-carbono e os 2 hidrogênios. Então, eu tenho a nossa estrutura de ressonância. Qual que é o mais correto? Não existe, tá? As 2 estruturas são corretas. Na verdade, o que está acontecendo aqui é que essa dupla ligação ela vai ficar passando como se fosse de um lado para o outro e com isso vai estabilizar a nossa molécula, tá? Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, tá? Que eu tenho que ter estruturas de Lewis apropriadas. Eu não posso passar da quantidade de ligações normais de um átomo, ou seja, o átomo pode ter até
8 elétrons. Ele pode ter até menos, mas na grande maioria são 8 elétrons, tá? Então, por exemplo, essa estrutura aqui, onde o carbono está fazendo 5 ligações, é inaceitável, porque o carbono só pode fazer 4 ligações, tá ok? Por exemplo, o nosso híbrido da molécula de ozônio, tá? Então, por exemplo, aqui a nossa molécula de ozônio, que é a molécula da camada de ozônio, basicamente, que nós temos, tá? Se eu pegar as estruturas de ressonância dela, tem duas opções aqui, né? Que são 3 oxigênios. Eu posso ter tanto a dupla de um lado quanto a dupla do outro lado, tá? Mas a molécula que a gente realmente tem é essa daqui, onde na verdade a dupla tem dos dois lados uma parte dessa dupla ligação, tá? E sempre o nosso híbrido de ressonância ela tem uma energia menor. Outra questão que a gente tem, quanto mais estável a estrutura de ressonância, ou seja, quando analisando a estrutura que a gente tem, maior contribuição dele como um híbrido. Não é que todas as estruturas terão a mesma contribuição. Não, eu tenho estruturas mais estáveis que outras, tá? Como a gente sabe qual que é a estrutura mais estável? Temos alguns pontos aqui para a gente ver. Primeiro ponto, tá? Tanto de ligações covalentes, quanto maior a quantidade de ligação covalentes numa molécula, mais estável que a gente tem, tá? Estruturas nas quais todos os átomos têm um nível de valência completo são especificamente estáveis, tá? E contribuem muito para o híbrido. O que ele fala aqui, valência completa? É a regra do octeto, todo mundo com os 8 elétrons ali na última camada. E a separação de carga vai diminuir a estabilidade dessa molécula. Por quê? Quando tem separações de carga, eu vou ter repulsão dentro da própria molécula, por isso essa estabilidade diminui. Uma molécula que seja toda completa do tipo essa, é o que a gente vai ter mais peso dentro da molécula do que uma com cargas como essa segunda aqui. Por isso que normalmente a gente trabalha com essa e não com essa. Porque como é essa aqui, ó, todos os átomos estão com o octeto completo e não tem cargas separadas, tem uma grande quantidade de ligação covalente, é essa que a gente acaba utilizando como sendo a molécula real. Afinal de contas, ela é a mais próxima da real do que quando eu tenho cargas separadas do tipo essa daqui. Contribuintes de ressonância com carga negativa em átomos altamente eletronegativos são mais estáveis do que aqueles com carga negativa em átomos menos eletronegativos ou não eletronegativos. O que isso significa? Tá? Lembra nossa linha de eletronegatividade? Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono e hidrogênio. A famosa do fui ontem no Clube Brasil e só comi hambúrguer, aonde o flúor é o nosso elemento mais eletronegativo e o nosso hidrogênio é o menos eletronegativo. O que quer dizer isso daqui? Eu tenho a tendência em colocar a carga eletronegativa sobre quanto maior o número de átomos eletronegativos que nós temos. Então, essa é uma grande diferença aí. Eu raramente vou tentar colocar carga negativa, por exemplo, sobre o nosso carbono, porque ele não é tão eletronegativo. Normalmente, ele vai ficar sobre os oxigênios. E aqui tem um exercício que a gente vai discutir agora rapidinho, que qual dos dois íons é mais estabilizado por ressonância, tá? De forma geral, gente, ressonância ela vai acontecer sempre na dupla ligação. Primeiro passo que a gente tem que saber. Então, por exemplo, o íon acetato. Esse carbono aqui, que é um carbono do tipo sp3, que faz as 4 ligações simples,
ele nunca vai entrar em processo de ressonância, tá? Eu vou entrar aqui só entre carbono, esse com dupla e esse com simples. Então, eu conseguiria formar a nossa ressonância aqui, ó. Esse par de elétrons que está sobrando formaria a nossa dupla e essa dupla subiria para o oxigênio, tá? Enquanto que o íon fenolato, se eu tentar fazer, eu vou jogar essa dupla para cá, nesse par de elétrons extras que eu tenho, e essa dupla ligação iria vir para o carbono. E o que a gente acabou de falar? Que os nossos átomos ele tem a tendência em ter carga negativa em átomos mais eletronegativos. Por isso que o íon acetato ele é mais estável, porque a carga sempre vai ficar sobre oxigênio, enquanto no íon fenolato eu vou ter as cargas sobre o carbono, tá? Então, o exemplo que nós temos aqui é o nosso licopeno. Reparem quantas ligações duplas nós temos aqui em seguida, tá? Então, isso tudo vai ocorrer a nossa ressonância. Carbono só com ligações simples, ele não consegue fazer essa ressonância. Eu só vou conseguir essa ressonância com ligações duplas e de preferências com duplas intercaladas, porque daí eu consigo jogar essas duplas ligações para um lado para o outro. Por exemplo, aqui, ó, eu posso jogar todas elas para um único lado e assim por diante. O que eu não conseguiria se eu tivesse um carbono do tipo sp3 ali no meio. Então, eu tenho que ser um carbono do tipo ou sp2 ou um carbono do tipo sp. Tá? Vamos colocar nossas formas de representação das nossas moléculas, visto essa parte de ressonância. Vou falar um pouco de representação das moléculas. Essa parte de ressonância eu volto a falar para vocês na próxima aula, falando de acidez dos nossos compostos. Então, vai ser algo que vai voltar aí e acabará fazendo um pouco mais de sentido. Então, as nossas fórmulas, representar a nossa molécula são algumas, tá? O mais comum são as nossas fórmulas químicas, que vai representar quais os elementos que a gente tem. A primeira e a menos usada são as fórmulas empíricas, que normalmente é só a constituição, quanto de carbono, hidrogênio e oxigênio que tem, não necessariamente na proporção correta, tá? E aí a gente tem a nossa fórmula molecular, que essa sim a gente vai usar bastante, tá? Porque ela vai representar quais os átomos e o tipo de átomos que nós temos, tá? Então, por exemplo, aqui C2H4, C2H6 e assim por diante. Só que ainda na química orgânica ela não quer dizer muita coisa, tá? Porque ela não vai indicar como esses átomos estão ligados. Como a gente viu na parte de estrutura de Lewis, eu posso ter uma única fórmula molecular, né? Que é essa aqui, por exemplo, C2H4. Eu poderia ter diversos tipos de moléculas ali. Na verdade, essa C2H4 não tem muito para a gente ir, mas, por exemplo, C4H8, o nosso buteno aqui, eu já tenho algumas opções de moléculas que eu poderia formar. Então, só a nossa fórmula molecular não quer dizer muita coisa. Porque na orgânica que a gente mais usa é a nossa fórmula estrutural. Porque pela fórmula estrutural eu consigo realmente ver como esses átomos estão ligados entre si e aí sim ter noção da sua estrutura, tá? Então, ele vai ter a conectividade dos nossos átomos. Então, para um átomo, por exemplo, C3H8, eu posso representar ela de três formas. De início, a gente vai acabar usando bastante a fórmula de traços, tá? Que é onde eu represento todas as ligações entre os átomos, como a gente está começando com a disciplina. A fórmula condensada nem sempre a gente vai usar. Quando a gente usa, a gente normalmente separa os grupamentos carbônicos para facilitar. E o mais comum que a gente vai ter
são a fórmula de linha. A gente já começou a usar aqui, onde cada um desses cantos são carbonos. Os hidrogênios, eles sempre ficam escondidos, e aí eu vou ter só outros átomos aparecendo, aí oxigênio, nitrogênio, o que eu tiver, halogênios. A fórmula de linhas acaba sendo mais comum da gente encontrar, porque ela é mais simples de visualização. Então, eu não preciso ter os montes de hidrogênio ali para atrapalhar. E vocês vão ver que a maioria da parte da farmácia só usa fórmula de linha por ser muito mais fácil a sua representação, tá? Por exemplo, aqui, ó, o C4H10, tá? Tem várias estruturas que eu posso ter. Então, o OH aqui no carbono 2, aqui ele também entra para o carbono 2, e aqui ele está no carbono, segundo carbono, só que é o contrário aqui. Então, são várias estruturas. Então, eu tenho a estrutura de linhas, a forma de traços, desculpa, condensada e a estrutura de linhas aqui para a gente ver. Nos compostos cíclicos, eu não consigo fazer estrutura condensada, eu só vou ter ou de traços ou de linhas, sendo cada vez mais comum as estruturas de linhas que nós temos. Eu vou trabalhar bastante a estrutura de linhas. E lá para frente, nós vamos ver as estruturas, formas tridimensionais, tá? Porque essas moléculas não são chapadas no universo, elas não são em 2D, como a gente olha simplesmente. Aqui, ela tem toda uma composição tridimensional que vai ter influências na molécula e na sua atividade com relação a isso. Mas isso a gente vai ver no decorrer da disciplina, tá? Mas saibam que existe essa forma 3D e que faz diferença para uma molécula aí. E só para já introduzir em algo que a gente vai falar lá na frente, que é a parte dos isômeros, tá? O que são isômeros? São compostos diferentes que têm a mesma fórmula molecular. Como eu falei lá atrás, só a fórmula molecular na química orgânica não quer dizer muita coisa, tá? Eu tenho aqui dois isômeros, os dois C2H6O. E eu tenho para esses dois isômeros propriedades muito diferentes. Por exemplo, temperatura de ebulição. Enquanto um é 78,5, o outro é menos 24,9. Temperatura de fusão, também diferente. Reação com o sódio, eu vou ter como propriedades diferentes. Se eu for fazer aqui, eu poderia dizer que isso aqui eu tenho. Vamos colocar aqui, vamos fazer a estrutura de linha que é mais fácil. 2 carbonos e um OH aqui. Bem provável que esse primeiro aqui é o álcool etanol, tá? E esse segundo aqui, bem provável que seja um éter, pelas propriedades e possibilidades que a gente tem dessa fórmula, tá? Então, são estruturas diferentes, então eu preciso da fórmula estrutural das moléculas para poder entender essas propriedades que nós temos, tá? Então, tá aqui exatamente o que eu falei, o álcool etílico e o éter dimetílico, são o que a gente chama de isômeros constitucionais, porque eles vão variar a forma de ligação entre esses átomos e, consequentemente, as suas propriedades. Mas eu tenho a mesma fórmula molecular dos nossos compostos, tá? Então, só para a gente falar um pouco desses isômeros constitucionais, no nosso segundo bimestre a gente vai falar muito mais aprofundado, porque não é o único tipo de isômeros que nós temos, mas só para a gente finalizar essa parte. Por exemplo, aqui, ó, C3H6. Eu posso ter duas moléculas, uma aberta e uma fechada, que é o que a gente chama de isomeria de cadeia. Estou mudando o tipo de cadeia que nós temos. Para o C3H8O, tem uma isomeria de posição, onde o H está no carbono 1 aqui, né, o primeiro carbono, enquanto no de baixo ele está no segundo carbono.
E a só mudança de posição de um átomo já vai gerar propriedades diferentes e funções diferentes. E outra coisa que nós podemos ter é a mesma fórmula molecular, aqui C3H6, e duas moléculas diferentes, duas funções químicas. A gente vai ver quais são essas funções no decorrer da nossa disciplina. Então, por exemplo, aqui eu vou ter uma cetona e aqui eu tenho um aldeído. Então, essa parte de isomeria é só para a gente ver as diferenças. Só para a gente finalizar essa parte, por exemplo, nossa fórmula C4H8O, tá? Uma fórmula simples, 4 carbonos. Só com esses 4 carbonos, vejam quantas moléculas diferentes eu consigo fazer. E ainda daria para ter muito mais opções de moléculas do que só essa. Essas são só algumas que a gente faz, mas a quantidade é enorme. Eu tenho aqui 4, 5, 6, 7, 8, 9. Daria para fazer umas 15 moléculas tranquilamente. Eu vou parar por aqui. Eu não sei quando deu tempo de minha aula, mas eu deixo um recado para vocês do horário que a gente volta pós-intervalo já para a gente discutir isso e terminar o nosso conteúdo. Espero que tenha dado certo e a gente não tenha perdido o nosso tempo e eu consiga assistir a minha colação. Até mais, até daqui a pouco, gente!